Em uma noite de janeiro de 1835, as ruas de Salvador, na Bahia, testemunharam um levante que entraria para a história como um dos mais significativos movimentos de resistência escrava no Brasil. Liderados por africanos muçulmanos, conhecidos como malês, a revolta de 1835 não foi apenas um grito por liberdade, mas um choque cultural e religioso que abalou as estruturas de uma sociedade escravista e colonial. Prepare-se para desvendar os segredos de um evento que, por pouco, não mudou o destino do Brasil. Para entender a revolta dos malês, precisamos primeiro mergulhar na Salvador do século XIX. A capital baiana era, à época, um dos maiores centros urbanos do Império do Brasil e um dos principais portos de entrada de africanos escravizados nas Américas. A cidade fervilhava com uma população majoritariamente negra, composta por escravizados e libertos de diversas etnias e culturas. A escravidão era a base da economia e da sociedade, e a violência e a opressão eram constantes. No entanto, Salvador também era um caldeirão cultural, onde diferentes tradições africanas se misturavam e resistiam. Entre os africanos trazidos para o Brasil, havia um grupo particular que se destacava: os muçulmanos, ou malês, como eram chamados. Eles vinham principalmente de regiões como a Nigéria, Benim e Gana, e traziam consigo não apenas sua fé islâmica, mas também um alto grau de letramento em árabe e uma organização social e religiosa complexa. Os malês não eram um grupo homogêneo, mas sim um conjunto de etnias africanas como Hausás, Nagôs, Iorubás, Jejes e Bornus, que compartilhavam a fé islâmica. Diferente de outros grupos de escravizados, muitos malês eram letrados em árabe, o que lhes conferia um status diferenciado e uma capacidade de organização e comunicação que seria crucial para a revolta. Eles liam o Alcorão, escreviam em árabe e mantinham suas práticas religiosas e culturais, muitas vezes em segredo, sob o olhar vigilante dos senhores. A fé islâmica, com seus princípios de igualdade entre os fiéis e a condenação da escravidão de muçulmanos, servia como um poderoso elemento de coesão e resistência. As mesquitas clandestinas e as escolas corânicas secretas se tornaram centros de articulação política e religiosa, onde os malês planejavam sua libertação. Eles se viam como guerreiros santos em uma jihad contra a opressão e a escravidão. A conspiração para a revolta dos malês foi meticulosamente planejada. Os líderes, como Haruna, Pacífico Licutan, Luiz Sanin e Manuel Calafate, utilizavam as celebrações religiosas e as redes de solidariedade entre os muçulmanos para organizar o levante. A data escolhida foi a noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, um domingo, que coincidia com o fim do Ramadã, o mês sagrado de jejum islâmico. O plano era audacioso. Os malês atacariam os quartéis, libertariam os escravizados, tomariam a cidade e estabeleceriam um governo islâmico. Eles confeccionaram amuletos com orações em árabe, que acreditavam lhes dar proteção, e se prepararam para a batalha com facas, lanças e algumas armas de fogo improvisadas. A comunicação era feita em árabe, o que dificultava a interceptação pelos senhores e pelas autoridades. Na madrugada de 25 de janeiro, o levante teve início. Os malês, vestidos com suas roupas brancas e turbantes, saíram às ruas de Salvador, gritando palavras de ordem em árabe e atacando os postos policiais e as casas dos senhores. A cidade foi tomada pelo caos e pelo terror. A população branca e as autoridades foram pegas de surpresa pela ferocidade e organização dos revoltosos. No entanto, a revolta foi delatada por uma liberta, Guilhermina, que alertou as autoridades.
Isso permitiu que as forças militares e a Guarda Nacional se organizassem rapidamente para conter o levante. Os combates foram intensos e sangrentos, com os malês lutando bravamente contra as tropas imperiais. A batalha se estendeu por várias horas, com focos de resistência em diferentes pontos da cidade. Apesar da bravura dos malês, a revolta foi brutalmente reprimida. As forças imperiais, com sua superioridade numérica e bélica, conseguiram sufocar o levante. Muitos malês foram mortos em combate, outros foram presos, julgados e condenados à morte, açoitamento, degredo ou prisão. A repressão foi exemplar, com o objetivo de desestimular qualquer nova tentativa de levante. As consequências da revolta dos malês foram profundas. O medo de novas insurreições escravas se espalhou por todo o Brasil, levando a um endurecimento das leis e a uma maior vigilância sobre a população negra. A fé islâmica, antes tolerada, passou a ser vista com desconfiança e perseguição. No entanto, a revolta também serviu como um marco na luta pela liberdade, inspirando outros movimentos de resistência e mostrando a força e a organização dos escravizados. A revolta dos malês, apesar de sua derrota, deixou um legado duradouro na história do Brasil. Ela revelou a complexidade da sociedade escravista e a capacidade de organização e resistência dos africanos. A memória dos malês e de sua luta pela liberdade é hoje celebrada como um símbolo de resistência e de afirmação da identidade afro-brasileira. A influência da cultura islâmica trazida pelos malês pode ser vista até hoje em Salvador, na culinária, na música e nas tradições religiosas. A revolta nos lembra que a história do Brasil é feita de muitas vozes e de muitas lutas, e que a busca por liberdade e justiça é uma constante em nossa trajetória. O mistério da revolta dos malês, com sua audácia e sua tragédia, continua a nos fascinar e a nos ensinar sobre a resiliência do espírito humano. É uma história de fé, coragem e resistência que merece ser contada e lembrada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal História Bizarra para mais histórias fascinantes sobre a história mundial. Até a próxima!